Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite a você. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço. Uma musiquinha para a gente poder começar esse nosso trabalho aqui na internet. Saiu uma música que um amigo meu, Hare Krishna, gosta muito. Bolesuker Cover Guy, olha aí, ó. Bolesuker Cover Guy, Bolesuker Cover Guy, Bolesuker Cover Guy. Urabe kunjete nameha kuleche. Meu amigo, né, o Hare aí de Sampa, Yadavananda, obrigado pela sua associação aí, pro meu mano também, Nada da Muni aí, tá certo? Ramadas, né? E Ishavatar, esse pessoal aí que gosta muito dessa canção. Eu ofereço a vocês aí que acompanham meu trabalho, aí vocês que estão aí em São Paulo, capital, muito obrigado, viu? Mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, mano, o papai te ama. De montão, hoje dia 4 de abril de 2022, no meu relógio são exatamente 16 horas e 25 minutos em ponto. Falo aqui da cidade americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Bem, meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui no meu canal, meu blog. Você está vendo minha página aqui, eu mesmo que monto isso aqui, a gente que escreve, a gente vai colocando onde vai ficar as palavras, é muito bacana, né? Mexer com essa questão aqui é muito bacana, né? E eu estou usando um aplicativo que eu estou filmando a tela do meu celular e vocês estão me vendo aqui, ó. Se eu quiser sumir, é só clicar aqui em cima da tela, quadradinho, e clicar no xizinho ali, ó, que vocês estão vendo agora, ó. Tá vendo, ó? Clicou no xizinho, sumiu, tá vendo? Se eu quiser aparecer de novo, é só em câmera, tá eu aqui de novo, ó, tá certo? Se não quer aparecer, você clica no xizinho ali e não vai aparecer, olha só que interessante. Então, meu amigo, minha amiga, você que acompanha o meu trabalho, eu falo muito sobre educação, sobre várias questões aí, né, relativas a esse assunto, sobre política. Você que me acompanha de longa data sabe que nosso foco é sobre questões espirituais também, da política, assuntos variados e, basicamente, nós tentamos trazer para vocês aí assuntos pertinentes para que você possa fazer na sua casa ou local que você esteja um juízo de valores e tomar certas decisões e ficar atento a certas questões. Não estou pedindo para você acreditar em mim, tá certo? A questão aqui é passar algumas informações, algumas observações e cabe a você, meu amigo, minha amiga, você que vai tomar a sua liberdade. Nós temos aí a liberdade e o livre-arbítrio, né? E temos aí o determinismo. E você vai ficar em alguma questão dessa aí, tá certo? Então, nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre manipulação, tá certo? Esse é o assunto de hoje, manipulação, engenharia social para controle das massas. João Maria Andarilho Tópico, indicação de leitura 50. Chegamos a 50 vídeos de indicações de leitura que nós temos no nosso canal, que fica lá na playlist que você pode acessar. Ela é a mais acessada do nosso canal, aqui no blog também e lá no YouTube também é a mais acessada. Depois vem a de assuntos educacionais, tá certo? Muito obrigado aí você que gosta desse conteúdo. Então, manipulação vem de manipulo, são várias madeiras que são presas num feixe, tá certo? Ou que você vai manusear em conjunto, tá certo? Manipulo é isso também. Era legiões do exército romano que trabalhavam em conjunto, tá certo? Então, manipulação é a ação de ludibriar, vamos dizer assim, nesse sentido que nós estamos usando, ludibriar, né, enganar através de uma
outra questão que parece-nos verdadeira, mas leva você ao erro. É a manipulação. Pessoas que manipulam as pessoas, né? Elas fingem que estão machucadas, elas fingem as coisas e você acredita, mas ela está te manipulando. Então, dentro da sociedade humana, existem esse tipo de pessoas. E que pessoas que ganham para fazer isso, né? Então, nesse sentido, vamos aqui às indicações de leitura aqui. Esse livro aqui eu vou deixar para depois. Vamos falar de outros aqui, ó. Esse livro aqui, ó, Maquiavel Pedagogo, né? Nesse livro, Pascal Bernardin, na década de 90, chegando no ano 2000, ele fez esse livro todo documentado. A parte documentada é meio burocrática ali, é chatinho de ler, mas é documentos que ele foi guardando e foi mostrando para provar o que ele estava falando, né? E ele vai mostrando as técnicas de manipulação, de controle das pessoas. Já fiz a resenha sobre esse livro, né? E tem um dizer aqui muito interessante. Vamos ver esses dizeres aqui, ó. Aqui, ó. Já não se trata da socialização das crianças, mas sim da coletivização dos espíritos. Maquiavel Pedagogo ou Ministério da Reforma Psicológica, Pascal Bernardin, página 108. Já não se trata da socialização das crianças, mas sim da coletivização dos espíritos. Então você vai pegar os espíritos das pessoas e vai coletivizar aquilo com um assunto que alguém acha que é importante, que é pertinente, tá certo? Então, é um grupo de pessoas no mundo que segue uma agenda e aquela agenda, eles tentam espalhar aquela agenda porque eles acham que é importante e vai ajudar as pessoas, eles tentam espalhar essa agenda globalista pelo mundo. Um outro livro aqui, esse aqui, o primeiro que eu falei, Maquiavel Pedagogo, é recomendação do professor Olavo de Carvalho, Bertrand de Jouvenel, O Poder, né? Nesse livro aqui, O Poder, vai mostrar a busca pelo poder. Ele vai conseguir trazer para nós o que as pessoas estão dispostas para fazer e o que é o poder, e você vai entender a mente humana, o que ela é capaz de fazer, meu amigo, minha amiga, né? A história natural de seu crescimento. Então, são poucas pessoas que detêm o poder e fazem com que outras pessoas façam aquilo que elas querem que seja feito, tá certo? Fica de recomendação aqui, ó, Bertrand de Jouvenel, O Poder, tá certo? Tá aqui no canal. Esse vídeo que eu tô fazendo, vou colocar nessa postagem que eu fiz hoje, tá certo? Elizabeth Noelle Neumann, ela fez esse livro aqui, A Espiral do Silêncio, tá certo? Nesse livro aqui, qual que é a questão aqui? Vai falar sobre a manipulação da opinião pública e do condicionamento para que você só tenha um tipo de visão. No próximo quadro, observe aqui essa base enorme aqui. Deixa eu pegar nosso pincel atômico aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa base aqui, ó, é a opinião de todo mundo. E você faz porque faz, através de propaganda, através dos assuntos relativos que são passados em vários, num simples seriado, né? No jornal que você assiste, certas informações, e eles vão padronizando essas informações, e certas informações, certas opiniões são demonizadas, e as pessoas têm medo de falar sobre aqueles assuntos porque com medo de serem penalizadas. Então, vai afunilando a questão para que você tenha um controle da opinião pública. Agora eu te pergunto, você pediu para fazer isso com você? Você não pediu. Você fez assim, ó, eu quero fazer um tratamento psicológico para que me manipulem. Você pediu isso? Não pediu, mas estão fazendo isso com você, tá certo?
Então, você tenta aí, quando você observa que o meio jornalístico, a classe letrada, artística, tem uma opinião basicamente igual, aí você fala assim, aí tem treta. Aí tem treta. Estão querendo me manipular, pô. Quanto que esses caras estão ganhando para fazer isso? Então tem pessoas tolas que acreditam nesses caras aí. Ah, aquele artista não sei o que fez aquilo. Ah, meu, grande coisa, vai mudar a sua vida. Você vai continuar com a sua vidinha de sempre, não vai mudar a sua vida. Né? Mas você acha importante, por quê? Porque deram importância para a opinião dele. Aparentemente, então você, como todos nós, de acordo com esse livro aqui, quer ver? Ó? O Bhagavad Gita, como ele é, né? Esse é um livro que tem mais de 5.000 anos, foi traduzido e comentado por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador Acharya da ISKCON BBT. Nesse livrinho aqui, nosso grande fundador Acharya, né? Que ele diz? Que ele diz? Né? Que as pessoas comuns seguirão sempre, Krishna fala, as pessoas que são famosas, que têm alguma notariedade no meio da sociedade. Então, isso acontece. Então, aquela opinião daquela pessoa, para as pessoas comuns, tem uma importância. Então, sabendo disso, certas pessoas que possuem aí, vamos dizer assim, recursos, sobretudo financeiros, conseguem chegar nessas pessoas para que elas propaguem um tipo de opinião para induzir as pessoas, né? É muito fácil você ver isso. A gente vê pessoas que vão falar sobre um carro, mas está ganhando dinheiro, tem até nome, né? Pessoas famosas, você acredita, pô, essa pessoa é corredora de Stock Cars, né? E está falando sobre um produto. Você acredita, pô, aquela pessoa vai falar uma coisa séria para você. Mas de repentemente é só propaganda, ela está ganhando dinheiro para falar alguma coisa, ela pegou um texto e vai falar aquilo para você, beleza? Depois nós temos aqui uma outra questão aqui, a janela de Overton. Também, todos esses assuntos aqui que eu estou falando, eu fui ter ciência e conhecer esses assuntos através dos vídeos do professor Olavo de Carvalho, das suas aulas ali, tá certo? E das suas podcasts ali. True Outspeak, se não me engano, começou em 2006, né? E foi até 2009, se não me engano. 2006 ou 2005, até 2009. Não me recordo bem agora, tá certo? Mas, enfim. Essa janela de Overton, reparem bem, meus amigos, minhas amigas, aqui, ó. Qual que é a questão? Aqui, ó, ele dá um exemplo aqui, tá certo? Tem um aborto, né? Favorável ao aborto, o azul. Não favorável, o vermelho. Então, o que você tenta fazer aqui? Vou ler o conceito. A origem e conceito da janela de Overton. A expressão deriva do nome de seu criador, Joseph P. Overton, ex-vice-presidente do Centro de Políticas Públicas de Mackinac, Michigan, Estados Unidos. Ele criou esse termo para a segurança pública. Em seus estudos, ele explicou que diversos autores sociais podem escolher não apenas o que as pessoas pensam, mas também como elas pensam. Para descrever o fenômeno, que mais tarde seria conhecido como janela de Overton, ele afirmou que, para uma ideia ter viabilidade na sociedade, precisa passar pela janela social, não bastando serem apenas preferências individuais dos políticos. Segundo Overton, a janela inclui um conjunto de políticas consideradas aceitáveis no momento em que a opinião pública as recebe. Um candidato político poderá recomendar este conjunto de ideias sem ser considerado excessivamente extremo. Então você vai do extremo para o moderado, está compreendendo a questão? E você vai moldando o conceito ali. O conceito demonstra o que a sociedade considera aceitável ou não. Em um dado momento, se alguma figura pública quiser aceitação social, deve emitir opiniões que variem de acordo
que variem dentro da janela, considerada aceitável. Então você vai fazer um discurso que se enquadre ali como moderado ali na janela. Por exemplo, você sabe, você que é católico, que é religioso aí, né? Você que é Hare Krishna também, você sabe que o aborto é uma coisa abominável, né? Para essas tradições. E, enfim, para outras pessoas é aceitável. Então você tem que mudar essa janela para ficar no moderável. Então você tem que fazer com que a opinião fica neutro, permitido com pequenas ressalvas e permitido livremente. Então tudo tem etapas, tá certo? Primeiro veio lá o anticoncepcional, né? Depois veio outras questões, questões que foram divulgadas já na televisão, em telejornais, em telenovelas, né? De casos aparentemente que aconteceram, mas você não sabe, mas está te manipulando ali. Então você vê, eu sou favorável ao aborto em certas circunstâncias, assim, assim, assado. Então você vai mudando a janela para uma questão moderada. E as pessoas que têm o perfil moderado, é essa a ideia. Você não está nos extremos, você ficar lá na moderação. Até o passo seguinte, você passa muito embora, você não tem nenhuma opinião, mas você quer ficar na janela. Mas de repente você é favorável ao aborto, mas você quer passar por moderado. Então, manipulação também, certo? Então, as notícias que circulam na televisão sobre a guerra, por exemplo, lá da Ucrânia da Rússia com a Ucrânia, você tem uma informação padrão. Mas tem santinho nesse jogo? Só o povo. O povo que está sendo enganado pela mídia de lá, ucraniano, e o povo russo que está sendo enganado pela mídia russa. Quem está sofrendo é o povão lá, ucraniano. O presidente da Ucrânia está sofrendo? Não. Quem está sofrendo é o povão lá. Por causa de uma pessoa, tá certo? O Putin está sofrendo? Não. Mas o seu militar está lá no fronte. E tem muitos morreram já pelo cara. Será que valeu a pena? Não sei, pensa aí. Então, mas e a questão de quem está certo e quem está errado? Eu não sei, não tenho certeza. Só sei que quem está sofrendo é o povo. E esse país precisa ser reconstruído. Então vai aparecer o FMI aí, pode ter certeza. Então alguém vai ser ajudado desses grandes bilionários. Não sei quem. Mas então você observa que o povão é só um detalhe, né? Que nem o Racionais diz, em nome de dinheiro e carro bom, tem mano que rebola e usa até batom. Por causa do dinheiro, sempre tem a questão do dinheiro. Tem pessoas que fazem qualquer coisa, se sujeitam a fazer qualquer coisa pelo dinheiro, tá certo? Agora vamos voltar aqui para o principal livro aqui que eu quero mostrar aqui para vocês aqui. Esse livro aqui, ó. O Jardim das Aflições. Nesse livro, diferentemente dos outros livros, esse livro aqui da trilogia, né? Sem dúvida, sem sombra de dúvida, o melhor. Até o próprio professor Olavo admite isso. Ele foi feito, não foi feito com notas de rodapé, de artigos que saíram no jornal. Foi uma obra toda feita, né, para um público específico que estava se habituando, né, aos seus escritos, né, e também falar sobre assuntos da intelectualidade brasileira, esses jardins das aflições. E nesse Jardim das Aflições, o professor Olavo de Carvalho, o que ele nos diz aqui, ó? Ele nos fala muita coisa sobre isso que está acontecendo no mundo. Tem um livro dele também muito interessante, Apoteose da Vigarice, que é esplêndido, né? Então, nesse Jardim das Aflições, ele vai falar sobre Pavlov. Tá certo?
13. Dos cães de Pavlov ao lavar rápido cerebral, o assunto é fértil de mal entendidos. Quando alguém fala da escravidão, é citação do livro, tá? Abre aspas para o professor Olavo de Carvalho. Dos cães de Pavlov ao lavar rápido cerebral, o assunto é fértil de mal entendidos. Quando alguém fala da escravidão psicológica que algumas seitas impõem a seus discípulos, logo vem à boca do interlocutor as palavras lavagem cerebral. É uma meia-verdade. As técnicas em uso nas seitas se originaram da lavagem cerebral, mas só tem com ela uma identidade de fins, que alcançam por meios diferentes e mais eficazes. A expressão lavagem cerebral entrou na linguagem popular a partir dos processos de Moscou, na década de 30, quando os comunistas fiéis, tô lendo aqui, ó, tá, gente? Se você quiser ler depois, aqui, ó, tá aqui, esse trecho aqui, tá bom? Quando os comunistas fiéis apareceram confessando os crimes mais inverossímeis que teriam praticado contra o regime. A imprensa ocidental sugeriu que o emprego de algum meio psicológico inusitado seria o responsável por aquelas conversões que faziam de heróis revolucionários palhaços atônitos a acusar-se de delitos fictícios. Em 1940, o romance de Arthur Koestler, Darkness at Noon, O Zero e o Infinito, deu ao público ocidental uma imagem vívida dos processos de tortura psíquica que levavam os prisioneiros soviéticos à perda da identidade. Logo, ficou claro para todo mundo que a lavagem cerebral era uma aplicação das teorias do neurofisiologista russo Ivan Pavlov, 1849, e nasceu, a 1936. Descobridor dos reflexos condicionados produzidos pelo jogo estímulo-resposta, a ideia de moldar o comportamento humano pela aplicação planejada de castigos e recompensas era uma extensão das descobertas de Pavlov, e boa parte da reeducação recebida pelos prisioneiros soviéticos consistia simplesmente nisso. Mas a doutrinação teria resultados escassos se não fosse uma segunda descoberta de Pavlov, a dos efeitos da estimulação incoerente. Ele estudou isto em cachorros, programando-os inicialmente para salivar de fome à visão de uma luz vermelha, que acendia tão logo lhes era oferecido um bife. Pavlov passou em seguida a lhes mostrar ora o bife com a luz apagada, ora a luz sem o bife. Eles ficaram completamente atordoados. Quebradas as cadeias de reflexos condicionados, o cérebro entrava em pane. O mais surpreendente foi o modo pelo qual os cachorros se adaptaram à nova situação. A inibição prolongada dos reflexos adquiridos, escreveu Pavlov, suscita angústia intolerável, da qual o sujeito se livra mediante reações opostas às suas condutas habituais. Então, a pessoa está falando uma coisa e está falando outra, tá certo? É isso que vai acontecer. A mudança de atitude dos prisioneiros, portanto, não era determinada pelo conteúdo político da doutrinação, mas sim pelo efeito acumulado de estimulações contraditórias que os levavam ao desespero até que a personalidade literalmente virasse do avesso. Continuando, a doutrinação apenas fornecia um modelo pronto do novo discurso, que completava a transformação. Eis em que consistia a lavagem cerebral. Estamos aqui, ó. Tá certo? Olavo de Carvalho, O Jardim das Aflições de Epicuro, A Ressurreição de César, o ensaio sobre o materialismo e a religião civil, terceira edição, com pós-fácil inédito. Esse livro aqui é fenomenal. Um outro livro que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, ó, é esse aqui que eu tenho, O Imbecil Coletivo, Atualidades Inculturais Brasileiras.
tá certo? É um livro muito bacana também. E tem um trecho aqui que é interessante, que mostra isso, né? Na página 306, abre aspas para o professor Olavo de Carvalho, que já se foi, que nos deixou, né? Resposta aos fanfarrões amedrontados. Ante a coragem e o heroísmo daqueles que convocam um exército inteiro para atacar um franco atirador e ainda o chamam de covarde. Um monte de pessoas, né? Os intelectualoides aí, né? Atacando o professor Olavo de Carvalho, ele uma pessoa só, e eles o chamam de covarde ainda, entendeu? Essa questão aí, desse reflexo condicionado. Então, vamos avançar para o entendimento dessas questões aqui da manipulação. O que diz Pavlov? Ivan Pavlov, em seus estudos sobre a atividade nervosa superior, fez uso do método do reflexo condicionado. Um reflexo condicionado trata-se de um reflexo aprendido, né? Uma resposta a um estímulo que antes não causava nenhuma reação. Esse reflexo aprendido é fruto da associação repetida entre estímulo, que anteriormente não causava nenhuma resposta, com outro que é capaz de causá-la. Esse aprendizado, por associações, é chamado de condicionamento clássico. Então, meu amigo, minha amiga, uma outra escola que também se aprofundou nesses assuntos foi o behaviorismo. Watson, Skinner, também, eles foram para esse lado também. Então, nós vamos chegar aqui onde nós queremos, essa manipulação. Então o cachorro, ele via, tocava o sino, ele já salivava, mas estava o bife lá, não. Mas ele foi condicionado a ter essa reação. Coisas contraditórias, ele viu o sino, mas não está vendo a carne, mas ele está tendo uma reação. Ele está vendo o sino, mas está salivando, mas a carne não está lá, está compreendendo? Então, vejam vocês, meus amigos e minhas amigas, o que a televisão faz com você. Você percebeu uma questão sobre o café, por exemplo. Em determinadas reportagens, as pessoas falam: o café brasileiro, o café faz bem para a saúde, tome mais café. De repente, depois de algum tempo, o pessoal fala assim: o café e os males da saúde. Então você fica naquela dúvida. Tá certo? Uma outra questão que aconteceu desse condicionamento, repare você, meu amigo e minha amiga, que na pandemia, a gente não pode nem falar esse nome aqui, hein? Não pode nem falar o coronga. Se você falar, derruba um vídeo nosso aqui. Mas por que derruba? Não tem liberdade? Então tem alguma coisa estranha no ar. Então, na pandemia, o que aconteceu? Você andava com máscara, né? Tem aqui algumas aqui, ó. Tá certo? Você andava com máscara, beleza? Né? E essas máscaras aparentemente te protegiam. É isso? E você? Mas para você comer num restaurante, você poderia tirar a máscara. Tá certo? Olha o estímulo, punição e recompensa. Você está sendo punido, você vai usar máscara, entre aspas. Você está se protegendo, desculpa, beleza. E você, num ambiente aberto, com um monte de gente comendo, você está sem máscara e acha que não vai acontecer nada. Punição e recompensa, meu amigo. Se você acha que isso aí não é manipulação, que eles não fizeram essas coisas pensando nisso, beleza, tá tranquilo. Mas se você no fundinho lá fala assim: pô, meu, tem treta aqui, então bem-vindo ao clube. Você tomou sua primeira Red Pill. Tá certo? Por que eu digo isso, meu amigo, minha amiga? Porque, olha o que acontece. Você mudou seu comportamento. Através das suas ações, do comportamento, você mudou o seu pensamento. Você está fazendo uma coisa contrária àquilo que você está fazendo. Então você anda com máscara e você vê uma pessoa sem máscara, você, opa, tá sem máscara aí. Mas para comer, eu vou comer como? Mas você tira a máscara e corre o risco, mas você não está entendendo por quê, mas você está fazendo aquilo. Você veja só que coisa, né? Então esse estímulo, esse reflexo aí, esse condicionamento de coisas opostas, você está falando uma coisa e você está falando uma coisa e está fazendo outra, né? Veja só o que aconteceu. Então, você não sabe até que ponto,
né? Esse pessoal aí quer manipular sua mente, quer conduzir, mudar seus pensamentos, né? Você até tempo... Quantas pessoas eu conheço que num dado momento não gostavam de um certo tipo de música, mas hoje só escuta esse tipo de música. Por que mudou? Meu amigo, você pensa que a televisão que você está assistindo não vai te passar nada? Desculpa, isso não é verdade. Por quê? Quando eu estou falando com você agora, você está pensando no que eu estou falando. Você está em guarda. Então você tem um filtro, tá certo? Eu não sei se esse cara está falando, esse João Maria está falando, não sei não. Você está tentando se... Com o conhecimento que você tem, você está ali, você está filtrando, você está atento, tá certo? Mas quando você está assistindo um programa televisivo, você está com a guarda baixa, meu amigo. Ou falando com uma pessoa, você às vezes está com a guarda baixa ali. E aquelas informações, inocentemente, são passadas para você, isso que importa. E são passadas para você. Quantas pessoas, né, até mataram pessoas por causa dessa questão aí, né? Certo? Então, você veja, uma vacina que foi feita às pressas. Se você falar isso aqui, seu vídeo pode cair, mas eu só estou questionando, só estou perguntando, mas não pode, não pode. Então tem treta aí, meu amigo. Tá certo? Você pode acreditar que não, mas beleza, você é livre, vai lá, né? Mas tem alguma coisa estranha aí, tá certo? Então, você veja que a manipulação está em tudo, e eles fazem isso. Tá certo? Se você vê os resultados, as pessoas que morreram no começo ali, que não tinha vacina, foi o X. Mas quando estava tendo vacinação, no ano que teve vacinação, veja quantas pessoas que foram. Então por que aumentou? Era para diminuir, não é certo? Então são essas contradições que a pessoa vê essas contradições, mas ela não consegue chegar à conclusão nenhuma. O seu cérebro vira ao avesso e ele se condiciona. Ah, não, deixa para lá. Então, ele está vendo que uma coisa está errada, mas mesmo assim ele não consegue por ele mesmo ter aquele insight, sair daquilo e despertar para o que está acontecendo de fato. Eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, você que está aí do outro lado. Isso aí pode entrar. Pode ir. Isso aqui é a Elisângela, tá? Você tem que acender a luz para nós, por favor, irmão. Ah, ó que gente do bem aqui, ó que bacana. Agora eu tô aparecendo, hein? Não fale aqui o que você pensou, viu? Obrigado aí, eu tô falando pro pessoal lá atrás, tá? Obrigado, amor. Tá certo? Obedece quem tem juízo, meu amigo. Você vê o tamanho do braço, sempre fala, olha o tamanho do braço. Meu pai. Obedece quem tem juízo. Então, meu amigo, minha amiga, você, por exemplo, você acredita na bondade de certas pessoas que querem vender produtos de qualquer jeito? Que manipula as pessoas? Você acha que isso aí é possível, não é possível? Você que acha que a Big Tech, a Big Pharma são indústrias aí que querem o bem da humanidade e não estão interessados só em dinheiro? Estão interessados no dinheiro, isso não é problema. O problema é a qualquer custo, é atropelando a ciência de verdade. Tá certo? Então, nessa questão aí, as pessoas acreditaram nessa questão. E, num futuro não muito longe, muitas pessoas descobrirão que, poxa, de repentemente, fui feito com aquele narizinho ali, ó. Você sabe qual que é. Então, essa dissonância cognitiva que nós vamos falar agora, né, é sobre isso aí, essa manipulação. Então, vim aprender esse termo com o professor Lávio também. Dissonância cognitiva é um conceito que foi inicialmente desenvolvido pelo professor Leon Festinger em meados do século XX. Seu trabalho se desenvolveu majoritariamente na New School for Social Research de Nova York em 1957. É que foi publicado pela primeira vez seu livro sobre o assunto, intitulado de Dissonância Cognitiva, hoje bastante difícil de encontrar. O autor define a dissonância cognitiva como a tensão entre o que uma pessoa pensa ou acredita e aquilo que faz. Quando alguém produz uma ação que entra em desacordo com aquilo que pensou, gera-se esse desconforto entre os mecanismos
psíquicos. Assim, tem-se o efeito da dissonância cognitiva. A pessoa já embaralha tudo, já era um abraço. De duas uma, ou aquilo que sabemos ou pensamos se adapta ao nosso comportamento, ou o comportamento adapta-se. Deixa eu ler aqui, peraí, estava apagando aqui. Ou o comportamento adapta, ou o nosso comportamento, ele é moldado pelo nosso conhecimento, tá certo? Ou não. Tá certo? Ou seja, das duas umas, ou aquilo que sabemos ou pensamos se adapta ao nosso comportamento, ou o comportamento adapta-se ao nosso conhecimento. Então, tá certo? Festinger considerava que a necessidade de se esquivar da dissonância cognitiva é tão importante como as necessidades da insegurança, de segurança ou da alimentação. Olha só. Essa manipulação está em todo lado. Né? Você vai num simples show, né? Você vai num simples show aí, sertanejo ou de uma música, qualquer que seja aí, só quer ver um show, já vê alguém falando sobre algo. Tá certo? Então, nesse outro quadro aqui, meu amigo, nós lemos esse aqui, ó, vamos para esse outro quadro aqui, veja só. Para que nesse desenho aqui, nessa caricatura aqui, olha só que interessante, nessa Sarge, né? Olha só o que acontece. A filha do pai: não, pai, esta é uma notícia falsa. E ele responde: mas como pode ser notícia falsa se diz exatamente o que eu penso? Não, você acredita no que eu estou falando para você, o que eu estou falando para você nos seus olhos, né? O professor Olavo acaba sempre falando sobre isso. Então, ele não está acreditando mais naquilo que ele está vendo, mas naquilo que ele está interpretando. Dissonância cognitiva entre o que ele sabe e a realidade. Você está vendo duas laranjas, mas você acha que é três. Não é três. Não é três, não é duas, é três. Você está falando que é três, acabou. Está compreendendo a questão? Então, o seu pensamento está desconexo da realidade. Então, tem exercícios aí para que você possa conseguir sair dessa situação, meu amigo e minha amiga. Então, nós falamos sobre Janela de Overton, falamos sobre o imbecil coletivo, o poder de Bertrand de Juvenet, falamos sobre Maquiavel pedagogo, falamos sobre Pavlov, sobre Skinner, behaviorismo, né, que é aquela psicologia do comportamento. Você acha mesmo que tem bilionários, pessoas ricas, poderosas, que elas não iriam aprofundar ainda mais esses estudos? Você acredita mesmo? Tá certo? Então veja como que está o mundão de meu Deus aí. Então as pessoas estão matando umas às outras, mas eles acham que é inocente ainda, meu. O comportamento dele está mostrando o quê? Que ele matou. Mas a mente dele, não, eu sou inocente, eu sou vítima da sociedade. Esse tipo de pensamento pode colaborar para dissonância cognitiva, meu amigo. E às vezes essas pessoas estão colaborando para o caos da sociedade, nem se dão conta disso. São umas bestas quadradas que tem por aí. Infelizmente, quem vai fazer? Então, livre-se da manipulação. Né? Você tem que ter um insight aí. Tomara que não tenha essa pretensão, né? Mas a gente pode chegar em algumas pessoas que despertem. É isso que nós queremos fazer, né? E nós estamos observando que está assim. Teve uma pessoa que já foi aqui do alto cargo do executivo, foi em várias instâncias foi condenado e está livre, leve e solto, e se acha a pessoa mais honesta do Brasil ainda, meu amigo. E tem pessoas que acreditam nisso, aí é difícil, hein? Né? Aí é difícil mesmo, né? Poxa vida, né? Então, a manipulação. Tá certo, meu amigo? Então, não acredite cegamente no que os jornais, televisão estão falando para você. Procure sempre se informar aí, tá complicado a verdade nesse mundão de meu Deus, né? Mas se você tiver a vontade de saber a verdade, dentro de você, o que eu acredito, meu amigo e minha amiga, isso aí é uma opinião pessoal minha, tá compreendendo? Pessoal minha. Eu, como estudei e gosto muito das tradições Vaishnavas, né?
As pessoas pensam que conhecem a Índia, o hinduísmo, né? Mas não conhecem o Vaishnavismo, né? E falam assim de uma maneira aí que eu fiz até um vídeo sobre isso, né? Que tem muitos equívocos aí, né? E a pessoa, pô, o que você sabe do Vaishnavismo? O que é hinduísmo para você? Então você veja que essa dissonância cognitiva chega naquelas pessoas que estão alertas a isso que eu estou falando para você. Mas em certos pontos ali, para defender a sua fé, eles fazem a dissonância cognitiva. Olha só que louco o negócio. Tá certo? Então, desperte, veja o que está acontecendo, não acredite no que estão falando para você, veja com seus próprios olhos o que está acontecendo. Tá certo? E se você quiser, como falei, é uma opinião minha, se você quiser saber a verdade, com sinceridade, é um exercício que tem nas primeiras aulas do COF ali, o professor Olavo de Carvalho, ele toca muito no necrológico, né? Essa questão se ver como que você quer, onde você quer chegar e como que você vai se ver ali no caixão ali. Esse é um exercício muito bacana. E ele fala sobre a busca da verdade, a sinceridade, essa questão, né? Nas primeiras aulas ali é muito forte isso, né? Muito bacana isso, né? E você vê essa presença. Então, se você, nas tradições do Vaishnavismo, né? Do Bhagavad Gita, tá certo? Deus está no seu coração. Está do lado da alma que é eterna. Tá certo? Mas ela está confundida nesse mundão de meu Deus aqui. Deus não, está no coração. Se você quiser buscar a verdade e tiver sinceridade, pode ter certeza. E antideva para estar devan, né? Deus está em outros corações também. E essas pessoas que estão com alguma verdade vão chegar até você. Você pega um pedacinho ali e vai buscando mais, vai aparecendo outras pessoas até você, né? É uma coisa muito interessante isso. Agora, se você não quer saber a verdade, se você está se contentando com o que está acontecendo, está tudo normal, beleza. Meu amigo, está tudo certo, né? Você veja como está o judiciário hoje em dia, você que é do direito aí, você acha que está tudo certo mesmo? Você pode ter medo de falar, né? Mas pensa aí que você, pô, tá com alguma coisa está estranha. Não está estranho ou não? Né? Então, crime de opinião. Se você tiver uma opinião, você pode ser preso por um crime de opinião. E você falando sobre democracia, uma pessoa fala sobre democracia e manda fechar um jornal. E diz que é democrático ainda. Olha só que loucura total. A dissonância cognitiva aí, meus caros, a manipulação aí também, né? Então a pessoa não está vendo o que está fazendo. Ela está falando uma coisa, mas peraí, cara, você está falando tanta coisa aí, você não está entendendo. As suas ações estão contrárias ao que você está dizendo. Né? O que é democracia de fato? Então, eu tenho dificuldade de toda vez que uma pessoa chega em mim e tenta falar que só um tipo de pensamento é certo, aí isso me incomoda um pouco. Eu acho que as pessoas são livres. Ah, aquela pessoa tá com aquela pessoa lá, que aquela pessoa é feia. Mas o problema é dele. A pessoa é feia, o problema é dele. A pessoa, ela pode escolher querer ficar com uma pessoa feia. E daí eu com isso? Não tenho nada a ver com isso. Eu quero ficar com a pessoa bonita. O problema é seu. Você é livre para fazer suas escolhas. Tá certo? Então as pessoas eu acho que são livres para as escolhas. E com as consequências das suas escolhas também. Tá certo? Então é isso, meu amigo, o vídeo de hoje. Ficou essas indicações de leitura aí, tá certo? Essa manipulação, né? E essas indicações de leitura, falando sobre a dissonância cognitiva, a janela de Overton, né? Então você, por exemplo, aí você tenta mudar, enquadrar o político, como que está a opinião pública, e as pessoas tentam mudar essa janela da opinião pública por um lado mais moderado, e assim vai, e você tenta aí controlar também através dessa outra questão da espiral do silêncio, né? Um livro muito bacana. Você tem essa questão dessa espiral, né? Lá em cima está a opinião que
eles, que é normal, das pessoas comuns ali, e você vai afunilando ali, tá vendo ali, ó, né? Então, certas opiniões você fica com medo de manifestar-se. Você que é branco, você acha que você é branco, mas enfim, você é brasileiro. De repentemente você pensa ao contrário da cota racial, mas por causa de ficar mal na fita, por causa de ficar com medo de passar por racista, você tem medo de dar a sua opinião, você fica na miudinha ali. De repente, com certos tipos de casamento, você é contrário, mas por causa do medo da dita opinião, você nem sabe qual que é, mas para aparecer bem na fita, você fica com medo, você não dá a sua opinião. Tá certo? Então você controla as pessoas por causa desses mecanismos aí, então tem que romper com isso aí tudo, né? Infelizmente aí, né, muitos rappers aí do passado aí, é uma história que eu sei, né? Eu vivi a história do hip hop no Brasil, João Maria. Eu tinha uma equipe de som, eu e meus amigos no Jardim Piratininga em Osasco. Tive a Som Maior, que era eu, Mr. Johnny, Junior D, Paulo Break, Carlão Melodia e nosso finado amigo Café, que se foi, que gostava do samba rock, né? Eu nas melodias também, junto com o Carlão. Um abração pra você, meu amigo aí de Osasco, Carlão, né? E o meu amigo José Carlos. Era os Carlos, né? Eu, João Carlos, Carlos Alberto e José Carlos, né? Era o Zecão, o Zé Carlos, os Carlos, né? Era muito bacana. Nossas três mães eram muito unidas, né? Olha só que bacana, né? A mãe do Carlão e o pai do Carlão já se foram, meus pêsames, né, Carlão? Faz tempo, né? Do Zé Carlos também se foram, né? Não é fácil, né? E ele que cuida da família dele lá, dos irmãozinhos dele lá. Que bacana, viu, Zecão? Orgulho de você, viu, meu amigo aí de Osasco aí. Daqui de Americana, um salve pra você aí. Então, eu vi surgir, meus amigos, e tinha a Multissom, que era com meu amigo, o Fio, né? O Paulinho. É uma equipe paralela que nós tínhamos, né? E nós íamos até o metrô São Bento para dançar break. A gente via lá o Taíde DJ1, a Backspin, que era o grupo dele de break, né? Tinha o Racionais ali, que frequentava aquele local, era de sabadão que a gente ficava ali. Quem conhece o metrô São Bento, um dia que você for em São Paulo, fica do lado do mosteiro, você vê o mosteiro São Bento, né? No final do viaduto Santa Ifigênia, né? Você chega ali no metrô, muito bacana mesmo. E você tem ali aquele espaço, o pátio enorme, que nós tínhamos autorização para dançarmos ali. É muito bacana. Então, esse pessoal aí foram manipulados também. Desculpa aí, viu, Racionais? Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso aí. O Taíde eu gosto muito também, mas essa galera também foi manipulado. Olha que eu gosto muito das letras do Racionais também, né? Algumas lá do passado ali. Preço tipo A. Então, aquela letra me tirou de certas questões ali. Falei assim, cara, eu tenho que ser melhor aqui, eu tenho que sair fora das drogas, eu tenho que ir para outro caminho. Aquilo foi importante para mim, tá certo? Mas também foram manipulados, infelizmente, tá certo? Ele acordou aí, não sei se acordou totalmente, mas foi manipulado, tá certo? Então, meu amigo, minha amiga, é isso aí. A dissonância cognitiva. Falamos sobre os experimentos de Pavlov, perraivorismo, né, um pouco, sobre o poder, o livro aí que é muito interessante, né? Tem Os Donos do Mundo também, de uma autora espanhola. Vou fazer uma resenha quando eu ler o livro mesmo, né? Tem um livro, Os Donos do Poder, aqui é um livro de um brasileiro, agora me foge o nome, né? É um livro que é monumental, tem quase 1000 páginas, mais de 1000 páginas também, que vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Muito obrigado, meu amigo e minha amiga, por a sua companhia até aqui. Se você acha que tem alguma coisa estranha, que estão querendo te manipular, bem-vindo ao grupo, ao clube. Mas se você acha que está tudo normal, beleza, continua a sua vida sem problemas nenhum, né? A amizade continua a mesma, né? Srila Prabhupada, esse autor aqui, ó, né? Fundador Acharya, né? Diz o seguinte: enganados e enganadores. Se existe no mundo pessoas que querem enganar, é porque existem pessoas que querem serem enganadas. É assim, filho.
Então, cariúga brava, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção até aqui, já chegou a 50 minutos de vídeo aqui, muito obrigado mesmo de coração, segundona aí, bacana, né? Segundona, começando uma semana, bom começo de semana pra você, tudo de bom, duvide tudo, depois duvida a dúvida, estude hoje porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.